Olha, nós conversamos ontem com o deputado federal Ottoni de Paulo. Ele é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Ele contou para a gente aqui o seguinte, que o Rio de Janeiro vai perder 4 deputados federais por causa de uma recontagem da população brasileira feita pelo IBGE. Aumenta o número da população, aumenta o deputado. Como a população do Rio de Janeiro encolheu, segundo o IBGE, o Rio de Janeiro perderia 4. E ele, então, deu uma entrevista que explicou por que ele é a favor de aumentar em mais 18 o número de deputados federais do Brasil. Mas agora nós temos o outro lado. O outro lado é a deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, que está aqui conosco. Deputada, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. E aí, deputada, como é que você votou? Votou a favor ou contra o aumento desses 18 deputados? Eu votei contra, primeiro porque eu acho que é um tema que, sinceramente, não interessa à sociedade brasileira, assim, em meio a tantos projetos e pautas que estão ali paralisadas. A Câmara citaria principalmente a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né, que é uma urgência para a população brasileira, porque constrói algum tipo de justiça tributária. Então, priorizar uma mudança que vai beneficiar somente o próprio funcionamento interno da Câmara. E segundo, porque a gente o tempo todo ouve um argumento com base numa lógica fiscal de que não se pode ter mais recursos para as áreas sociais, para a educação, para o reajuste do salário mínimo ou mesmo do programa fundamental como Bolsa Família. E aí, de uma hora para outra, se vota um aumento do número de parlamentares, que vai ter um custo imediato de R$ 64 milhões, só no que diz respeito aos custos na Câmara, mas que pode ter um efeito cascata de até 845 milhões. E essa estimativa foi feita porque vai significar também um aumento no número de deputados estaduais e depois nas câmaras municipais, né, nos estados onde houver um aumento no número de deputados. Então, acho que diante desses fatores mesmo, não é uma necessidade, não é uma urgência para a população brasileira, traz um impacto financeiro que muitas vezes é um argumento impossível para questões que aí sim são realmente importantes, né, para o povo brasileiro. Foi diante disso que eu e a minha bancada, a bancada do PSOL, votamos contra essa proposta. Deputada Sâmia, quer dizer, tem efeito cascata, então, só para as pessoas entenderem. Se aumentar o número de deputados estaduais, vai aumentar nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais também. Quer dizer, o custo vai ser muito maior, concorda ou não? Porque eu vou ter que bancar também os estaduais e também mais vereadores. Exato, houve um novo cálculo, né, para a composição das cadeiras na Câmara, mas esse novo cálculo, a partir de agora, né, a partir da aprovação, se tornando uma nova regra, também precisa valer para as assembleias estaduais e para as câmaras municipais. Então, o custo, né, aquilo que se calcula como efeito do aumento do número de cadeiras na Câmara, ele é parcial, ou seja, de fato vai haver esse aumento. E o cálculo que nós fizemos é de cerca de 64 milhões, só para a Câmara Federal. Mas se a gente for contar o impacto que isso vai ter nas assembleias estaduais, né, aumentando o número de deputados estaduais, e também nas câmaras municipais, aumentando o número de vereadores, o custo pode chegar em 845 milhões, porque isso envolve os salários diretamente dos parlamentares, dos assessores, as estruturas de gabinete, ou seja, a verba de custeio para as atividades, né, como para transporte, para gasolina, para outras atividades. Então, tudo isso tem uma estimativa muito maior do que aquilo que se calculou imediatamente. Diante desses fatos, a gente não tinha como votar a favor, né? Porque a gente está falando de uma inversão completa de prioridades e da satisfação somente de um objetivo interno dos parlamentares, né? Que é ter mais condição de manter os seus mandatos a partir de um novo cálculo, que é a partir da nova realidade da população brasileira mesmo, né? Se houve uma mudança
da população de um estado e de outro, ora, a representação tem que estar de acordo com a nova realidade, com a nova configuração, e não ali fazer uma manobra simplesmente para que os atuais parlamentares não percam os seus mandatos, porque, né, com um novo cálculo inferior, poderiam ter menos chances, né, na disputa, na concorrência, e mais, contempla outros nomes possíveis nessa nova disputa, por exemplo, no ano de 2026. Então, acho que é uma lógica e uma prioridade que não condiz com aquilo que é de fato uma necessidade para o Brasil. Deputada Sâmia, a gente tem visto, então, que falta dinheiro para atividades sociais, para programas sociais, aí não tem dinheiro para isso. Até para a ANAC, eles pararam de fazer provas para as pessoas que querem trabalhar na ANAC, porque não tem dinheiro na ANAC. Agora nós temos uma notícia aqui que a Agência Nacional de Petróleo também não pode fazer porque não tem dinheiro. Do outro lado, o Congresso brasileiro custa 12 bilhões de reais por ano. Como é que é trabalhar num Congresso Nacional, que é o segundo mais caro? O que é que você sente com esses números? Olha, eu acho que é muito triste para a população brasileira ouvir o tempo todo que não há recursos para garantir um reajuste do salário mínimo à altura dos custos reais hoje, né, na sociedade brasileira, que não tem recursos para mais investimentos no SUS, por exemplo, para que haja ampliação dos leitos, melhoria na qualidade do tratamento, no atendimento, mais investimentos para o enfrentamento às tragédias ambientais, à catástrofe climática, enfim, tudo passa pelas regras do arcabouço fiscal e, portanto, diz, o Estado não pode gastar com isso, porque não cabe no orçamento. Mas esse mesmo argumento não é utilizado quando se trata de mais gastos no que diz respeito à manutenção da própria máquina pública dos parlamentares. Aliás, isso também acontece quando vai discutir, por exemplo, o fundo eleitoral todos os anos. Da última vez eu estava lá, foi votado 4 bilhões de reais para financiar as campanhas no Brasil. E de forma completamente desigual, né? Porque há partidos que recebem um volume muito grande desses recursos e outros que não recebem quase nada. Nessas horas, parece que essa visão liberal, né, de enxugamento de gastos do Estado é um pouco esquecida, se esconde, vai para debaixo da cama. E o Estado mínimo só se apresenta quando diz respeito a direitos sociais e a investimentos necessários para a manutenção da sociedade brasileira. Então, o nosso voto contrário acaba também sendo um voto de protesto, né, para explicitar um argumento falacioso e conveniente, de acordo com os interesses de quem vai ser diretamente atingido por essas medidas. Perfeito. Deputada Sâmia Bonfim. Deputada, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigado. Deputada Sâmia Bonfim, deputada do PSOL por São Paulo. E aí está, portanto, você já ouviu as duas opiniões. Ouviu ontem o deputado Ottoni de Paulo, do Rio de Janeiro, falando a favor, e hoje os argumentos da deputada Sâmia Bonfim falando contra. A partir daí você forma também sua própria opinião sobre esse. É um dos nossos objetivos aqui. É que você forme sua própria opinião a respeito de assuntos relevantes como esse.